1 Pedro 5,10. 2 Pedro tem até o capítulo 3. A primeira tem até o 5, é verdade. E o segundo tem até o capítulo 3. Me perdoem. Vamos embora. Acertou aí? O povo atento é maravilha. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Eu quero falar com vocês sobre a maravilhosa graça de Deus. O significado de graça da palavra charis, não é? Lá do original, é o favor benevolente, bondoso, amoroso, imerecido de Deus para o ser humano. A verdade é que ninguém merece salvação por causa do pecado, mas a graça de Deus trouxe salvação. É tão interessante que em diversas religiões você encontra a palavra amor, a palavra misericórdia, a palavra bondade, a palavra paz. Só o Evangelho usa a palavra graça. Nenhuma outra religião usa a palavra graça. Só o Evangelho. Porque as religiões, quando querem falar de salvação, elas dizem que existe alguma coisa que o camarada tem que pagar. Nunca Deus tem uma salvação completa, mas o homem se salva por si mesmo. Então essa palavra não está lá, é uma palavra una no Evangelho. Agora, quando a gente fala da graça de Deus, a gente vem logo na nossa mente o quê? O sacrifício de Cristo por nós. A verdade é que isso é a expressão máxima da graça. Jesus derramou o seu sangue para que pudéssemos ter perdão de pecados e direito à vida eterna. Mas toda a criação mostra a graça de Deus. Toda a criação. O ar que você respira é graça. A água. Ninguém fabrica água. É graça. Os frutos na estação própria. Isso é graça. Fôlego de vida. É graça. A verdade é que em toda a Bíblia, você vê a graça de Deus. Vou citar aqui alguma coisa só para mostrar para você. Gênesis, a graça criadora. Êxodo, a graça que liberta o povo de Deus. Levítico e Números, a graça que coloca regras para o homem obedecer a Deus e ter uma vida melhor. Deuteronômio, a graça para escolher a vida e a bênção. Tudo você vê se você pegar a Bíblia, todos os livros da Bíblia. Josué, a graça para vencer inimigos intransponíveis. Juízes, a graça que ouve o clamor do povo, perdoa e livra do mal. Tudo é graça. Ruth, a graça que protege desamparados. Tudo é graça mesmo. O negócio é incrível a Bíblia. 1 Samuel, a graça que faz com que a lâmpada de Deus não se apague no templo. 2 Samuel, a graça que estabelece um reino que não terá fim. 1 e 2 Crônicas, a graça que usa coisas inusitadas para abençoar. Viúva pobre, corvo, leproso que bota exército para correr, nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Esdras e Neemias, a graça para reconstruir. Esther, a graça para livrar o povo do massacre. Jó, a graça que dá em dobro tudo que o diabo tomou. Olha aí, Salmos, a graça em forma de poesia. Provérbios, a graça que se manifesta em sabedoria. Eclesiastes, a graça que se manifesta em tempo certo. Cantares, a graça que se manifesta na intimidade. Se você pegar os profetas de Isaías a Malaquias, graça que prevê o futuro, graça que alerta sobre os perigos iminentes e a graça que corrige os erros do presente. Você vai para os evangelhos, aí sim, a expressão máxima da graça, Jesus Cristo. Você vai para Atos,
a graça que se manifesta em poder. Você vai nas cartas de Paulo, de Pedro, de João e de Judas, a graça para ensinar, graça para crescer, graça para amadurecer, graça para crescer em graça. E você vai em Apocalipse, o cumprimento total da graça. Toda a Bíblia expressa a maravilhosa graça de Deus. Agora, o Senhor Jesus diz uma coisa para o apóstolo Paulo, que estava num aperto incrível, um espinho na carne, que ele orou para o Senhor desviar do caminho dele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor diz uma palavra para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. O que é que o Senhor está dizendo para Paulo? Paulo, a minha graça é suficiente. A minha graça é completa. A minha graça é cheia de poder e força infalível. Então, eu vou apenas fazer algumas conjecturas. A graça de Deus é suficiente para quê? Essa graça que é completa, cheia de poder infalível, é suficiente para quê? Vou te mostrar algumas coisinhas dentre tantas coisas que a graça de Deus é suficiente. Primeiro, a graça de Deus é suficiente para fazer ser. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Agora vamos analisar o texto, o que é que Paulo está falando. A graça de Deus é suficiente para fazer ser. Primeiro, o apóstolo Paulo atribui que tudo que ele é, que tudo que ele faz, que tudo que ele tem é favor de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. Depois ele vai dizer uma outra coisa, que é muito interessante. Pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Presta atenção. O problema não está na graça. A questão é como usamos a graça. O que Paulo está dizendo é que ele não desperdiçou nenhuma oportunidade que a graça de Deus deu a ele. Ele usou todas as oportunidades em todas as áreas da vida que o favor de Deus lhe deu. Tem gente que joga fora. Depois ele vai dizer uma outra coisa. Trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Ele está dizendo o seguinte: não fui eu que criei as oportunidades de trabalho, mas eu não deixei de trabalhar em todas as oportunidades que a graça me deu. Não fui eu que criei. Eu creio que foi Deus, mas eu não deixei passar. E aí ele vai finalizar dizendo que a graça de Deus faz ele ser melhor. Essa é uma função da graça de Deus na nossa vida. Fazer você ser o melhor. Para que você entenda que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, é graça, é a maravilhosa graça de Deus. Número 2, a graça de Deus é suficiente para suprir extremas necessidades. A graça de Deus é suficiente para suprir extremas necessidades. Você lembra? Havia fome na terra. Aí Deus envia um urubu, corvo córax, para poder alimentar o profeta com pão e carne. Depois a coisa se agrava. Uma mulher que só tinha o último bolo, Deus usa o profeta naquela extrema necessidade e durante os 3 anos e meio tem bolo para comer. Depois, com outro profeta, Eliseu, também uma mulher que não tinha como pagar a dívida, extrema necessidade, filhos iam virar escravos, multiplica o azeite, a farinha e o azeite da botija, e ela paga toda a sua dívida e ainda vive do resto. Isso é graça. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo uma necessidade extrema, mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. A graça de Deus é suficiente para suprir essa necessidade. Agora escute o que eu vou te falar. Cuidado
não duvide da graça de Deus. A Bíblia também me mostra uma história que está lá em 2 Reis, capítulo 6 e 7, quando Samaria estava cercada, não entrava nem saía ninguém por exércitos inimigos. A coisa estava tão feia que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata e um quarto de cabo de esterco de pombo, isso é, para poder cozinhar a cabeça. 5 peças de prata. E aí, a coisa estava tão feia que as mulheres combinaram: vamos comer meu filho hoje, amanhã vamos comer o seu. Fizeram isso num dia, a outra não quis dar, foi o rei ficou louco, mandou chamar o profeta, e aí o homem de Deus chega e diz assim: amanhã, a quase essas horas, aqui na porta da cidade, haverá uma medida de farinha por 1 siclo de prata, 2 medidas de cevada por 1 siclo de prata. Agora imagina, a cabeça de um jumento era vendida por 80 peças de prata. 1 siclo tem aí 12 a 15 gramas, 1 siclo de prata. Olha o que ele está dizendo: vai ter tanta abundância que o preço vai desabar em tudo. Aí olha só, um capitão que era assessor do rei disse assim: se abrissem as janelas dos céus, isso seria possível? O profeta disse para ele: você vai ver, mas não vai participar. Não duvida da graça de Deus, não. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai me dar uma saída? Não tenho mais saída, não tenho a quem recorrer. Não duvide da graça de Deus. Ela é suficiente para suprir extremas necessidades. E o que esse homem de Deus falou aconteceu. E o capitão foi atropelado na porta da cidade e morreu pisoteado. Não participou. Oh, querido, creia, o favor de Deus é suficiente para suprir extremas necessidades. Terceiro, a graça de Deus, que é suficiente, não tem compromisso com a lógica humana. Não fique aí fazendo conta matemática, ou não fique aí analisando logicamente por onde vem a saída, por onde vem a resposta, como é que Deus vai abrir essa porta, porque Deus não tem nada a ver com essa lógica. Um texto que eu gosto de citar, que começa no versículo 27 de 1 Coríntios 1, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém sente falta. Olha o que Deus pode usar, tem lógica? Ei, não fique querendo procurar como é que Deus vai fazer, porque a graça de Deus não utiliza a lógica, utiliza o poder de Deus. A graça de Deus é suficiente para interferir nas circunstâncias da vida. Em Atos capítulo 16, do versículo 12 a 25, a história que todo mundo conhece. Paulo e Silas injustamente têm a roupa rasgada em praça pública, tomam chicotada e são colocados no cárcere inferior. Sofrimento físico, emocional e injustiça. Vão para o cárcere inferior. À meia-noite cantavam e oravam. Preste atenção. Eles cantavam e oravam no pior lugar e no pior momento. E diz a Bíblia que os outros presos escutavam. Ué, todo mundo estava preso. Paulo e Silas cantavam e os outros escutavam. Por quê? Porque a graça de Deus na nossa vida faz a gente interferir na circunstância da vida. Mesmo você estando vivendo no pior momento e no pior lugar, você pode ter ânimo, alegria e esperança. É o que Paulo e Silas tinham. Os outros não tinham. Aqui a vida acabou. Para Paulo e Silas não. Ei,
Você pode estar vivendo o pior momento da tua vida. Você pode estar debaixo de luta, e aqui está uma prova. Tem crentes que estão aqui vivendo dias terríveis. Era para estar em casa, trancado no quarto, enrolado num lençol, só com os olhinhos de fora. Mas você está aqui dando glória a Deus e aleluia. Você está interferindo nas circunstâncias. É graça, é graça, é a maravilhosa graça de Deus. Quinto, a graça de Deus se manifesta de maneira surpreendente. Diz lá em Atos 16, 26, e de repente, isso é, de maneira inesperada, de maneira não usual, um terremoto abala a prisão e as portas da cadeia são abertas. Com a graça tem de repente, gente. Quando ninguém espera, na hora que ninguém espera, do jeito que ninguém espera, ela se manifesta. É a graça, meu irmão. A coisa está difícil, tem luta, a porta tudo fechada, não tem saída. De repente, a porta se abre. De repente, o milagre chega. De repente, você conquista a vitória. De repente, a promessa se cumpre. É a maravilhosa graça de Deus. Sexto lugar, a graça de Deus não nos faz retroceder, nos leva ao triunfo. Olha Paulo, olha Silas. Depois do terremoto, o carcereiro tenta se matar. Ele diz, não faças tal. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora olha que coisa interessante. Versículo 33, 34 e 40 de Atos 16. O carcereiro leva Paulo para sua casa, cura as suas feridas, vai tomar banho, tem roupa nova, tem cama, tem comida. Quando a turma soube e que pediram e que foram confrontar Paulo, ele disse, eu sou cidadão romano. Aí os caras ficaram com medo. Rogaram para Paulo cair fora da cidade. Ele foi cumprir o propósito de estar naquela cidade. E diz o texto que depois eles partiram. Paulo não voltou para a cadeia. A graça de Deus se manifesta de maneira crescente e promissora. Você não vai retroagir. Você não vai voltar para o lugar de morte. Você não vai voltar para o lugar de desgraça. A graça de Deus vai te tirar daí e você vai seguir a sua trajetória. Aleluia. Aleluia. É graça, gente. É a graça de Deus. Não é blá 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 não, é a graça. É a graça que faz isso. Ela nunca nos faz retroceder, ela nos leva ao triunfo. E a graça de Deus, isso é a graça, se manifesta de maneira crescente e promissora. Olha Israel, no Egito comia melão e cebola, no deserto maná, em Canaã todo tipo de comida saudável. Olha como é que ela se manifesta sempre de maneira crescente. Olha o profeta Elias. Na fome é alimentado por um corvo. Na extrema fome come bolo. Depois da chuva, todo tipo de alimento saudável. É crescente. É crescente, meu irmão. É crescente, meu irmão. A graça não decresce, ela cresce. É crescente na sua vida e na minha vida. Ela se manifesta de maneira crescente. Aí vem uma pergunta, não é? Qual é o objetivo maior da graça? É o que está em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O fator principal da graça de Deus é a salvação. Salvar o homem do seu pecado e da condenação do inferno. É esse aqui. Esse é o objetivo principal. Agora eu quero que você preste atenção cuidadosamente no que eu vou falar. Para quem é a graça de Deus? Vou até beber um pouco d'água, que aqui agora vai começar a esquentar. Só com a graça, estou na periferia, hein? Eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça. Olha que eu não vou pregar sobre predestinação e livre-arbítrio, vai ficar para um outro dia. Mas só com a graça eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça, não preciso nem entrar em outro tópico. Vamos lá? Bem, segundo aí os defensores da doutrina da predestinação, Paulo é o grande teólogo da teologia da predestinação. Então eu vou começar com Paulo. Só esse versículo dava para acabar a história. Paulo, Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Acabou a predestinação. Porque se salvação é para todos os homens, não tem grupinho de predestinados para o céu. E quem fala isso é Paulo. Mas quer mais Paulo? Apanha aí quietinho, hein? Quietinho. Quem está assistindo a mensagem, por redes sociais, por televisão, escute. Vamos para Paulo. Vamos para Paulo. Romanos 11, 32, é Paulo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Como é que a graça é só para um grupinho de predestinados? Todos, 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 todos. Vamos continuar com Paulo. Gálatas 3, 22. Esse aqui, meu irmão, é mais uma na canela. É na canela, mas com força, essa é para doer. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Deixa eu rir dessa teologia. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado. Qual é o destaque? Para que a promessa pela fé em Cristo, isso é, a salvação, fosse dada aos que creem, não é aos predestinados, não. Salvação é para quem crê. Agora vamos para Jesus. Depois que eu já derrubei com Paulo, que é o grande, daqui a pouco eu vou falar mais de Paulo. Ainda não acabou não, mas vamos parar aqui. Com Paulo. Vamos para Jesus. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. É chamado do texto principal da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, sujeito indeterminado, que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê, quem? Sujeito indeterminado. Não é condenado. Mas quem não crê, sujeito indeterminado, já está condenado. Onde é que tem predestinação aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele. Quem é aquele? Qualquer pessoa. Que nele crê, será salvo. E quem não crê, será condenado. Depois reafirma Jesus. Quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem crê e quem não crê. Não tem nada de predestinado de um grupinho especial para crer e um grupinho especial para ir para o inferno. Agora presta atenção a isso que eu vou te falar. Se Deus, de fato,
predestinou. Predestinar é determinar o futuro de um grupo de pessoas para ir para o céu. O ato da soberania de Deus não precisa de condição. Porque se Deus, na sua soberania, escolheu um grupo de pessoas para ir para o céu, acabou o papo. Não precisa de condição. Então vamos voltar a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação quem dá é o Senhor, mas a condição é a fé. Se houvesse predestinação, não havia condição humana. Para que a condição humana? Ah, meu Jesus, ajuda nós. O texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A condição é crer. Se houvesse predestinação para um grupo, não havia condição. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para obediente, não é para predestinado. Tem aí a condição, não teria essa condição. O texto é que está. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para predestinados. Não, é para todos os que lhe obedecem. Hebreus 3:14. É mais uma na canela deles. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. O texto está errado. O texto estaria errado. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. Não precisava disso. Para você ser participante de Cristo, tem que manter a fé até o final. Você já está eleito, você já é predestinado. Agora, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, uma coisa muito importante, em 2 Pedro 3, do versículo 16 ao 18, que eu vou sintetizar. O apóstolo Pedro diz que as cartas de Paulo têm pontos difíceis, que os indoutos torcem para a sua perdição. Mas nós, amados, de antemão sabendo disso, temos que ter o cuidado para não sermos arrebatados por essas pessoas, para que a gente não caia da fé. E aí ele vai dar a receita. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Que ao torcer as Escrituras, você pode ser arrebatado da graça, juntamente com homens abomináveis. Como é que já está definido? Agora eu vou para Paulo. Isso aqui que eu estou falando é muito importante. Porque eu estou vendo que esses caras, por exemplo, quem acredita no livre-arbítrio, não vive pregando em redes sociais sobre livre-arbítrio. Mas esses caras calvinistas querem impor a sua teologia. E estão contaminando e perturbando muita gente. Então eu estou dando aqui, é uma pincelada, viu, filho? É só uma pincelada no assunto, viu? Vamos pegar Paulo aqui agora. Vamos pegar Paulo. Vamos voltar para Paulo. Paulo é o teólogo da predestinação. Mas pastor, a Bíblia está escrito, nos predestinou nele, nos elegeu nele. Primeiro, todas as vezes que você vê Paulo falando de predestinação e eleição, está no plural, ele está falando da igreja. Em nenhum texto da Bíblia ou das cartas de Paulo, ele se chama de predestinado no singular. Paulo, quando vai falar dele, ele se chama apóstolo de Cristo, servo de Cristo, servo de Deus. E quando ele vai falar da sua condição, aqui, desculpa, passa a regra e fecha a conta. Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Está errado o texto. O apóstolo Paulo tinha que dizer, eu já tenho alcançado.
e prossigo para receber o que já está predestinado. Esse seria o texto, se Paulo de fato defendesse essa teologia. Ele diz, irmãos, quanto a mim, ele está falando dele, eu não julgo que tenha alcançado. Ele está falando de quê? Está falando da salvação. Está falando do prêmio da salvação, que é a vida eterna. Eu não alcancei. Se é predestinado, já está alcançado. Olha o que é que você tem que entender. A Bíblia, quando fala de predestinação, predestinação é determinar o futuro. Deus determinou o futuro da igreja, céu. Deus determinou o futuro de pecadores, inferno. Mas quem decide se você quer ir para a igreja ou ver como pecador é você. Mas o futuro da igreja está decidido, ela vai para o céu. Com você ou sem você, a igreja vai para o céu. E se você abandonar Cristo e viver a vida de pecado, vai para o inferno. Agora, Deus também determinou em Abraão o futuro de Israel. Eu vou dar uma terra que mana leite e mel. E em Davi, Deus predestina que haverá um trono e um rei que vai durar para sempre. Israel vai ter que reconhecer Jesus como Messias. Então, já está determinado no futuro, uma parte já foi concluída, Israel em Canaã, eles estão lá. E a segunda parte, que é o reino que vai ser estabelecido, que nunca terá fim, quando eles vão reconhecer Jesus como Messias. Você tem que entender que quando a Bíblia fala de predestinação, não fala de individualidade, fala da igreja. E significa que quem participa da igreja vai para o céu, quem está fora vai para o inferno. Agora, para derrubar mais essa, eu estou te ensinando aqui, esse culto é um culto para tu aprender. A tipologia bíblica enterra a predestinação. O que é a tipologia bíblica? Personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento e da vida da igreja. Então vamos lá? O Egito simboliza o quê? Mundo. Eu preguei agora no culto da vitória. O deserto simboliza o quê? A nossa trajetória de vida. Israel simboliza o quê? Igreja. Canaã simboliza o quê? O céu. Agora vem Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Ele usa a tipologia bíblica, dizendo assim, olha, Israel, a maior parte deles foi prostrada no deserto, morreram no deserto, por causa do pecado, da idolatria, da murmuração, de tentar a Deus. E ele vem dizendo, olha, cuidado, para que isso não aconteça com vocês, que é a igreja. Ué, peraí, mas Israel não estava predestinado a Canaã? E foi todo israelita que entrou em Canaã? Não, 2 milhões morreram no deserto. E o fato foi anulado? Não, Israel entrou em Canaã. Olha o que Paulo está falando na tipologia bíblica. Que mesmo Israel sendo predestinado a Canaã, a maioria deles morreu no deserto por causa da desobediência. E ele está falando da igreja, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Israel, que por causa do pecado, você fica. Você não vai para o céu. Agora olha esse texto de Paulo em Romanos 11, 21 e 22. Se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, você não teme que também não vai te poupar? Aí ele vai dizer assim, devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Um beijo, um abraço, calvinistas. Acabou para vocês só com esse texto. Olha o que Paulo está dizendo. Se Israel foi cortado e morreu gente sem entrar em Canaã, se vocês saírem da benignidade de Deus, que é a sua graça, vocês também vão ser cortados e não vai ter céu. Se quiser interpretar de qualquer outra forma, fique à vontade para cometer heresia. Eu creio que Deus, não vou nem, por favor, hein? Não estou nem pregando sobre predestinação, hein? É só na periferia da graça.
Porque eu creio. Porque o homem tem livre-arbítrio? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Elohim, o Deus pessoal que faz seres pessoais. E o que é uma pessoa? É dotada de inteligência, vontade própria e sentimentos. Eu decido, eu escolho. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Eu é que decido. A graça é para todos. E tem mais um detalhe, para a última, que eu já vou chegar para o final, que tem outra que eu vou largar o aço já já. Escute essa. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Ué, Deus se contradiz? Deus deseja salvar todo mundo, mas só pegou uma salvação para um grupinho especial? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E aí você faz uma pergunta: então por que todos não se salvam? Por causa do livre-arbítrio. Mas Deus tem salvação para salvar todos os habitantes do planeta Terra. Mas por que não vai salvar? Porque o homem não quer. Deus não se contradiz. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem, minha gente. Vamos acabar com essa conversa. Salvação, a própria palavra caris, é o amor benevolente, bondoso, imerecido de Deus para com os homens. Ninguém merece salvação, merece condenação, mas é graça, aleluia, é graça. Nós vamos morar no céu pela graça, vamos ter salvação pela graça, é favor e não merecimento. Com todo respeito, só mais uma pá de cal. Se tem predestinação, a predestinação anula Deus justo. Se tem predestinação, Deus não é justo. E outra, se tem predestinação, o sacrifício de Cristo é tolo. Para que Jesus morrer, se Deus já determinou quem vai para o céu? Precisava de alguém morrer? É soberania de Deus. Vou parar por aqui, porque o assunto é grande. Mas aí eu vou para um outro. E eu quero que você aguce seu ouvido. E aqui eu vou terminar. Que graça é essa que estão pregando? Primeiro, o que é que eu tenho visto? Uma graça sem graça legalista. Não apenas porque quer introduzir na igreja normas do Antigo Testamento, que Paulo diz em 2 Coríntios 3,14, o qual foi por Cristo abolido. Jesus cumpriu a lei e deu a graça. Então existe uma graça legalista, cheia de normas de cabeça de homem, que não tem nada a ver com a graça de Deus. Cheia de penduricalhos, farisaicos e hipócritas, que os que pregam nem eles vivem. Houve uma época na Assembleia de Deus, que metia um pau, que crente era excluído porque tinha televisão, e muitos dos líderes tinham uma televisão dentro do armário no quarto. Hipócritas. Agora, quando eu falo de uma graça legalista, tem o legalismo moderno. Sabe o que é? Líderes que oprimem e controlam pessoas. Isso é legalismo. Amaldiçoam. Se sair daqui, olha, vai sair daqui? Isso é macumba gospel. Vai sair daqui? Você vai sair daqui? Ameaça. Controle. O crente não pode fazer nada se o pastor não autorizar no sentido da vida. Jesus me chamou à liberdade. Ninguém vos prenda. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Esse é o legalismo moderno que eu estou vendo aí. Líderes carismáticos que querem controlar cada passo das pessoas. Essa não é graça de Deus. Tem uma segunda graça que eu estou vendo o pessoal pregar. Uma graça leviana. E eu vou dizer o que é, que eu estou ficando muito preocupado. Usar a graça de Deus para justificar a vida de pecado
é a coisa mais absurda que tem. Estão usando a graça de Deus para justificar viver no erro. E aí tem uma turma que tem até milhões no canal do YouTube. Amor, 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 porque a graça cobre tudo. Amor, 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 amor. Só amor, só amor, só amor. E amor, mais amor, mais amor. É claro que a graça tem amor. Mas o que eu estou vendo aí é uma graça leviana. Que o camarada pode viver do jeito que quer, vem para a igreja, dá dízimo, dá oferta, canta, louva, adora, toma ceia, está tudo bem. Se você adulterar, é assim mesmo, a graça te perdoa e está bom. Se você viver na prostituição, é assim mesmo. Toda semana transando com a garota no motel, depois vem aqui na igreja, pede perdão e continua transando na semana que vem. Eu estou vendo essa graça. Eu estou vendo essa graça de alguns cantores famosos induzindo a nossa garotada a ouvir música profana. Se eu sou profeta de Deus nesse país, se Deus tem me levantado, então eu vou mandar uma palavra para vocês. Se vocês não se arrependerem, nós vamos assistir o final de vocês. Estão induzindo a nossa garotada. Não, o que tem? E até pastor cantando música profana em culto. Esses caras não tem na Bíblia dele, em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Avisa essa gente que está pregando graça leviana, que a graça tem santificação. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 14, 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. Avisa essa gente que está pregando uma graça leviana, que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Do versículo 12 ao 14 do mesmo capítulo, de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Vamos acabar com essa graça leviana. Eu sei que a graça perdoa. Eu sei, e não perdoa uma vez. Se não fosse a graça, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça, eu já estava no inferno. Eu sei, eu não estou falando disso. Eu estou falando uma graça para assinar embaixo e referendar pecado. É isso que eu estou falando. E estão pregando isso aí. E estão usando redes sociais. E pregadores novos, famosos, bonitões, garotões. Ai, que coisa linda. Deturpando o teor da Bíblia. Vocês estão pensando que vocês não vão dar conta a Deus? Da influência que vocês têm? Dessa mensagem feijão com água com açúcar, encobrindo o pecado e deixando o povo ter uma vida leviana? Eu queria informar que no Evangelho de Mateus, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Eu gostaria de informar. Estão brincando com coisa muito séria, e eu estou olhando. Eu queria saber como é que um pastor leva um cantor filho de Satanás, que isso não é filho de Deus, que motiva a nossa garotada a cantar música profana. Eu fico bobo como é que tem pastor para levar essa raça de caído. Vai ver a vida deles. Vai ver como é que eles estão vivendo, que ninguém sabe, porque você só vê o que está no YouTube. Ah, mas o hino é muito lindo, mas canta muito bem. Nós estamos substituindo caráter por talento. Tem talento? Maravilha! Então vamos para a Bíblia. O que Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
nós expulsamos demônios pelo teu nome. Senhor, Senhor, nós profetizamos pelo teu nome. Senhor, Senhor, nós operamos maravilhas pelo teu nome. Então eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nós estamos enganados com o evangelho, gente. Nós estamos enganados. Eu creio, sabe em quê? Eu não creio numa graça legalista, eu não creio numa graça leviana, mas eu creio na maravilhosa graça de Deus, que perdoa pecados, que restaura o homem, que transforma o homem numa nova criatura, que produz vida abundante, cheia de alegria e de esperança. Eu creio numa graça que nos prepara para o céu, mas eu creio numa graça que nos deixa responsabilidades. Eu creio numa graça, mas que eu tenho que cuidar da minha vida, porque Jesus diz em Lucas 21:34, olhai por vós, para que não sobrecarregue os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. É Jesus que está falando isso. Cuide da sua vida. Quem está em pé, cuide para que não caia. Tome conta da tua vida. Tenha uma vida santa. Se afaste do pecado. Se pecar, se arrependa. Saia desse caminho. A maravilhosa graça restaura. A maravilhosa graça perdoa. A maravilhosa graça nos faz ter intimidade com Deus e vida abundante. Oh graça! Oh graça maravilhosa de Jesus! A igreja de pé.